Salve, salve galerinha! Aqui quem está do outro lado sou eu, Jefferson Miranda, e este é o nosso podcast da aula de História. Fiquem ligados que ele começa logo após a vinheta. Nossa aula de hoje é Colonização da América Espanhola, Economia Colonial. Esse é um assunto abordado no nosso livro do Bernoulli. Eu recomendo que vocês acompanhem o podcast com o caderno e os slides abertos. Lembrando que todas as dúvidas podem ser encaminhadas para mim através de nossas redes sociais, pelo meu blog ou mesmo pelo meu canal no YouTube. Galerinha, retomando aquilo que nós trabalhamos a última vez lá na nossa live da semana passada. Nós estamos falando de colonização da América Espanhola. Na semana passada, o meu foco foi estudar a organização política e social da América Espanhola, deixando para finalizar hoje com a organização econômica da colonização. Quando a gente pensa em organização econômica, nós vamos pensar na forma como o trabalho ele vai ser exercido e, ao mesmo tempo, quais são as atividades econômicas fundamentais que estão ligadas a esse período. Então, primeiramente, formas de exploração do trabalho. Aqui na América Espanhola, nesse período, nós vamos ter formas diferentes de exploração do trabalho para a mão de obra africana escrava e para a mão de obra indígena, que também, em muitos aspectos, se assemelhava a uma escravidão. Falando especificamente da escravidão africana, diferente do que vai acontecer na América Portuguesa, onde a mão de obra escrava vai ser usada de forma extensiva, tá? Na América Espanhola, nós vamos ter essa mão de obra utilizada nas regiões de produção agrícola. Então, nas regiões onde nós não temos mineração, onde a principal atividade econômica é a produção agrícola, vai se optar pela mão de obra escrava africana pelos mesmos motivos que se opta, por exemplo, na América Portuguesa, porque é uma mão de obra adaptada a esse tipo de produção e, ao mesmo tempo, é muito lucrativo. Mas nós vamos abordar isso até com mais cuidado quando nós formos estudar a colonização do Brasil. Então, onde é que esses escravos vão estar sendo empregados? Esses escravos vão estar sendo empregados nas áreas de produção de cana-de-açúcar, principalmente na região das ilhas do Caribe e das Antilhas, e também nas regiões de produção de tabaco, ok? Fumo. Já a escravidão indígena, ela vai ser utilizada de forma mais ostensiva na América Espanhola. Tá? Na maior parte da colônia espanhola, a mão de obra escrava foi aproveitada, principalmente nas regiões onde nós tínhamos as altas civilizações, como os astecas e os incas. Aqui nós vamos ter duas formas diferentes em que essa mão de obra vai ser explorada. A primeira é o que a gente chama de encomienda. O que é a encomienda? A exploração de um grupo de indígenas por um colono espanhol sob o pretexto de protegê-lo e cristianizá-lo. Então, vamos dizer assim, aquelas tribos indígenas que não estavam adaptadas ao trabalho da mineração, aqueles agrupamentos indígenas que eram arredios e não aceitavam trabalhar para o espanhol de outra forma, acabavam sendo escravizados por esses encomiendeiros. Eram pessoas que caçavam esses índios em nome de protegê-los e dar a ele
a cristianização. Trabalho em troca da salvação da alma desses pobres indígenas. Já nas áreas onde os índios, os nativos, já estavam acostumados com a mineração, vai ser empregado aquilo que fica conhecido como mita. A mita, ela tem origem inca, tá? Os incas já utilizavam essa forma de trabalho. É um tipo de servidão. Parte das comunidades cediam trabalhadores durante um determinado período do ano para que eles trabalhassem como forma de pagamento de impostos para a coroa espanhola. Então eles passariam um tempo nas minas trabalhando gratuitamente para o governo espanhol, tá? Em troca de pagar impostos. Então isso foi adaptado pelos espanhóis, tá? E é algo muito parecido que acontecia com o trabalho servil durante a época inca. Então é um imposto em trabalho. E aqueles que pagavam eram chamados de mitaios. Onde basicamente esses indígenas vão ser concentrados, tá? Então, ou nas áreas, perto das grandes mineradoras, ou nas suas áreas adjacentes. Onde vai ficar concentrados o trabalho dos negros africanos? Nas regiões de grandes plantações agrícolas. Na segunda parte do nosso podcast, eu vou falar um pouco então sobre essas áreas produtivas dentro da colonização espanhola, dando destaque inicialmente para as haciendas. Ó, meu espanhol. Haciendas, os grandes latifúndios. Queridos e queridonas, aqui nós vamos ter o uso da famosa plantation, tá? Grandes propriedades, monoculturas, com uso de mão de obra escrava voltadas para exportação. E aqui então, nessas grandes plantations, as haciendas, nós vamos ter exportação principalmente de açúcar, tabaco, couro, cacau, entre outros produtos, tá? Basicamente, esses produtos eram voltados ou para o comércio triangular com a Europa e África, ou até mesmo com a América do Norte, o caso dos Estados Unidos, que nós vamos estudar logo em seguida. Também havia produção interna aqui para a própria colônia espanhola. Então nós tínhamos também produtos que eram produzidos para ser vendidos no mercado interno, e aí a gente fala de um mercado intercolonial entre as colônias, principalmente para atender as regiões mineradoras, onde você tinha muita gente trabalhando, precisando de comida, precisando de roupas para se vestir. Então nós também vamos ter o desenvolvimento de algumas áreas para comércio intercolonial. Já nas áreas de mineração, a mineração vai se tornar a principal atividade econômica da América colonial espanhola, porque os espanhóis foram muito sortudos, galerinha, muito sortudos. Logo de cara, eles tropeçaram no ouro asteca, e se esbaldaram na prata dos incas. A quantidade de ouro e prata que os espanhóis vão retirar nesse exato momento de suas colônias aqui na América é tão grande, mas é tão grande que levou-se a uma desvalorização do ouro e da prata na Europa, provocando uma inflação de preços na Europa. Tá? Tamanho foi a quantidade de metais preciosos retirados pela colônia espanhola aqui da América. Então, em pouco tempo, a América se tornou a maior fonte de metais preciosos do mundo durante o período colonial. Com isso, nessas regiões de mineração, nós temos uma formação
urbana com acelerado crescimento populacional. Por isso a gente precisa das outras colônias mantendo essa região alimentada, vestida, não é? Como exemplo aí a gente vai citar uma dessas grandes concentrações, a cidade de Potosí, na Bolívia. É nessa região que vai se desenvolver então, não é, um luxo ostentativo por parte da elite colonial espanhola. Esse ouro vai estar estampado, não é, nas igrejas espanholas e de certa forma vai influenciar o barroco espanhol, tá? Um outro destaque importante que a gente dá aqui é nessa exploração maciça que vai levar, mesmo aos mitaios, né, que são apenas servos, a um trabalho altamente explorador que não vai se aproximar muito, tá, de uma escravidão. Com isso, nós caminhamos, tá, para a última parte da nossa aula. Como ficaram organizados esses indígenas? Porque é uma grande verdade. Quando os espanhóis aqui chegam, todas essas terras pertenciam a essas nações indígenas que viviam aqui na América, aos ameríndios. E aos poucos, os espanhóis foram tomando essas terras e determinando onde esses indígenas iriam viver a partir dali. Boa parte das comunidades indígenas na América Espanhola passaram a viver em áreas determinadas pelo governo espanhol. Quais são essas áreas? Nós temos dois tipos de áreas. Uma delas são os ejidos, tá? O que são os ejidos? São comunidades agrárias indígenas de propriedade coletiva que pagavam impostos, né, em mita, em trabalho, para o Estado espanhol. Então, o Estado espanhol concedeu algumas áreas, a gente pode chamar assim de reservas indígenas, onde esses agrupamentos poderiam viver desde que pagassem impostos. Ou então, essas comunidades indígenas passaram a viver em missões católicas. Os jesuítas e outros missionários católicos passaram a fazer trabalho com essas comunidades para convertê-los ao cristianismo. Aqui no Brasil a gente chama isso de missões. Na América Espanhola esses locais são chamados de reduções. Então essas comunidades indígenas passaram a ser coordenadas por religiosos que trabalhavam em forma de rodízio, e todo o produto produzido dentro dessa comunidade era apropriado pelos religiosos, que garantiam pelo menos a proteção e a sobrevivência desses índios, né? De certa forma, é um trabalho também de exploração, mas que se a gente for pensar na realidade que se estabelece aqui na América, esses índios pelo menos escapavam de um destino pior, que poderiam ser escravizados através da encomienda.